Se eu tô do lado do Elon ou do Alexandre, mas nenhum dos dois. Eu tô do lado desse homem aqui. Esse é o Voltaire. Era, né? Dá pra ver pela peruquinha que ele já foi de arrasta pra cima, mas faz tempo. Que ele viveu lá no século XVIII, na França. Naquela época, era monarquia. Quem mandava era a coroa. Juntinho, coladinho, sabe com quem? Com o clero. E esse cara, ele era ativista. Ele defendia a liberdade religiosa. Ele defendia a justiça igualitária. Ele defendia a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. E naquela época era, ó, caladinho. Pode falar não, porque, ó, o bicho pegava pro lado de quem falasse. E ele era defensor declarado, revolucionário mesmo. O cara foi mandado pro exílio, mas quase que foi de arrasta pra cima bem antes que ele foi. Viveu 83 anos e escreveu muitos livros. Quem é estudante de direito, bacharel em direito, né? Eu sou advogada e 20 anos de direito, né? 15 de formada, mais 5 de faculdade. Estudei muito esse carinha. E eu tô a favor dele. Ele fala o seguinte. Esse moço tem uma frase célebre que diz: eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de expressar. Porque ele era contra a censura, que era forte naquela época. A igreja e o clero, ó. Voltaire dizia que existem dois valores que, se forem corrompidos, se implanta o caos, que é a liberdade e a responsabilidade. E andam juntos. Quando alguém cala outro alguém, essa pessoa restringe o direito de liberdade que todo cidadão tem, que deve ser igual. Ah, Pri, mas quando a gente se manifesta na internet, tem aquelas questões da fake news, dos crimes que podem ser cometidos, né? Um racismo, dentre outros crimes. Sim, aí entra o outro valor de Voltaire, que é a responsabilidade. Você tem o direito de se expressar, mas você é responsável pelos atos que você comete. E para isso existe o devido processo legal, em que todos nós estamos sujeitos. Mas em alguns momentos parece que o artigo 5º da nossa Constituição Federal virou folclore, né? Todos são iguais perante a lei. Será que são mesmo? Ou tem uns que são mais iguais do que os outros? A gente está vivendo uma insegurança jurídica muito grande. Todo advogado diz a mesma coisa. Hoje a gente não sabe muito bem o que esperar, porque está abrindo um precedente para tudo toda hora, né? E quando uma pessoa ocupa uma cadeira de extremo poder e cala um, ele tem o poder de calar todos. Por isso a censura é perigosa. Percebe que eu não estou falando de partido político? Se é de esquerda ou de direita, não importa o lado. Porque a censura, apesar de ser seletiva, ela se torna ilimitada. Porque se aquela pessoa tem o poder de calar um, tem o poder de calar todo mundo. E olha o Andinho do Voltaire falando aqui, ó, na minha orelha, não se mistura o poder do clero com o poder do Estado, assim como não se mistura o poder do executivo, do legislativo e do judiciário. Mas como que há imparcialidade num sistema em que quem senta na cadeira do judiciário, a maior, é indicado por aquele que senta na cadeira do executivo? Como haver imparcialidade num sistema desse? Eu acredito que deveria ser por concurso público. A competência vem daí, não por indicação, para sentar naquela cadeira, não para iniciar uma carreira, para sentar naquela cadeira. Porque às vezes quem senta nessa cadeira se sente acima do bem e do mal, acima do devido processo legal, acima da Constituição Federal, acima do direito de outras pessoas. E eu não consigo concordar com isso. Daí quando você me pergunta do lado de quem eu estou do lado do Voltaire. E dito isso, qualquer ameaça à liberdade de pensamento e de expressão me incomoda profundamente. Pô, mandar prender empregados de uma empresa, porque essa empresa não quer cumprir uma ordem dada numa canetada. Pô, os funcionários da empresa, ameaçar prender os funcionários. Ah, já passou do limite, ó, há muito tempo. Pô, Pri, não, discordo de tudo que você falou, não concordo com nada que você disse aqui. E aí eu te respondo como Voltaire, ok? Pode discordar do que eu penso. E eu vou defender a sua liberdade de se expressar e discordar daquilo que eu acredito. Tá tudo bem.